Eu acho que é um propósito que a gente tem, jogar em função do gol. Eu falei para vocês que, quando eu vim para cá, que eu gostaria que esse ano fosse a melhor campanha do Bahia na história dos pontos corridos. Mesmo enfrentando o melhor mandante do Brasileirão, o Juventude não se acuou e começou o jogo pressionando o Bahia na Arena Fonte Nova. João Lucas subiu pela direita e bateu cruzado para fora. De falta, Jean Carlos levou perigo. A primeira boa chance do esquadrão veio com Everaldo, que bateu para a defesa de Gabriel. Conseguiu trabalhar a bola, mas não conseguiu romper essas linhas no primeiro de marcação. Voltou muito a bola, recomeçou e não conseguia atingir a última parte do campo. Nós jogamos 20 minutos no nosso primeiro terço de campo e aí não adianta você ter a bola só ali. De cabeça, Gabriel Xavier também parou no goleiro jaconeiro. E Everaldo teve mais uma chance de canhota. Mas a melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Juventude. Lucas Barbosa recebeu frente a frente com Marcos Felipe e mandou de cobertura. O Bahia voltou do intervalo mandando no jogo. Numa jogada trabalhada desde a defesa, Everton Ribeiro encontrou Tassiano livre para abrir o placar. Quando você tem esse controle de jogo, consegue ter esses 4 no meio campo, isso faz diferença. Você corre riscos, claro, mas você ter o comando do jogo é sempre muito importante. E pouco depois, Jean Lucas recuou para Cauli marcar o segundo do esquadrão. Ele teve frieza, porque 90% dos jogadores finalizaria aquela bola do canto esquerdo do goleiro. Só quem pensa diferente que finaliza no direito. Os que pensam normal, chutam no esquerdo. Eu, como goleiro, eu já teria saído antes para o canto esquerdo. O terceiro gol quase saiu numa jogadaça. Gilberto cruzou, Tassiano ajeitou de cabeça para Cauli, que recuou para Caio Alexandre tirar tinta da trave. Ademir ainda teve o gol aberto para marcar depois de driblar o goleiro. Só que a bola ficou longa demais. Tabelou com Depena e saiu na cara do gol, mas Gabriel fechou o ângulo e manteve o 2-0 no placar. Com triunfo, o Bahia se mantém no G4 e segue com 100% de aproveitamento dentro de casa no Brasileirão. São 7 jogos e 7 triunfos, que fazem do esquadrão o melhor mandante do campeonato. A gente conseguiu encontrar, acho que boas linhas de passe, e aí sim, saímos construindo de trás, terminando as jogadas na frente. Foram muitas finalizações da metade do primeiro tempo até o final do jogo. Eu acho que é um propósito que a gente tem, jogar em função do gol. Eu falei para vocês que, quando eu vim para cá, que eu gostaria que esse ano fosse a melhor campanha do Bahia na história dos pontos corridos. Para a alegria da nação tricolor, mais 3 pontos garantidos, o Bahia voltou ao G4. Theo, você falou aqui na abertura do programa, né, sobre esse momento que o Bahia vive no cenário nacional, diferente, que o torcedor deve mesmo se empolgar. Eu acho que deve se empolgar, deve apoiar. Eu vejo esse time do Bahia muito parecido com o trabalho quando estava no top do Rogério Ceni no Fortaleza. Só que esse time do Bahia tem mais qualidade do que aquele Fortaleza do Rogério Ceni. E o Rogério Ceni é um bom treinador, né? Ele tem as coisas dele, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas o Rogério Ceni sabe trabalhar o time dentro de campo, sabe? E me parece que ele conseguiu também ter um bom ambiente no vestiário. É um time bom. Ele fecha com o grupo. Então, é um time bom. E outra coisa, se a gente tirar o Flamengo hoje, eu não vejo nenhum outro time que está acima
Sabe, o Palmeiras vem pontuando, mas o Palmeiras não é mais o Palmeiras do ano passado. O Botafogo, eu não acredito que o Botafogo vai continuar nesse ritmo até o final do campeonato. Eu acho que alguns times podem chegar lá de trás. O São Paulo, o Internacional. Agora, o Bahia não tem que ter medo. O Bahia tem que encarar, o Bahia tem que pensar em título ou pensar em terminar entre os 4 primeiros colocados. Mas eu acho que um time como, eu digo sempre, time com camisa como Bahia, como Atlético Paranaense, como Corinthians, como Flamengo, como Botafogo, como Fluminense, mesmo estando lá embaixo, esse time tem de começar o campeonato sempre pensando em coisa grande. Coisa grande para mim é título. Verdade. E o jogo ontem, né? Acho que o Bahia começou sem aquela atenção habitual, né? Ele entrou ali entregando 90%. E quando você entrega 90% na Série A, você vai sofrer. Mesmo sendo uma equipe como Juventude, que é de meio de tabela, né? Então, aqueles primeiros 20 minutos, o Bahia teve muita dificuldade em sair de trás, de construir as jogadas como gosta de fazer. O Juventude pressionou, roubou algumas bolas e teve 2 ou 3 chances muito claras de abrir o marcador. O Bahia tomou o susto e aí começou a jogar da forma que gosta no campo adversário, circulando bola, né? Com posse de bola elevada, e foi tendo as oportunidades e revertendo o controle inicial da equipe do Juventude, né? No segundo tempo, isso foi ampliando, o jogo ficou mais fácil sobre o domínio do Bahia, que foi criando uma chance atrás da outra, fez 2-0, teve outras oportunidades, mas teve sempre no Juventude um time organizado, um time que marcava bem, que saía bem nos contra-ataques, que também tentou jogar, não foi uma equipe que ficou apenas atrás. Daí a gente viu alguns lances, esse lance mesmo do gol do Tassiano, o mérito inicia no Caio, né? O Caio Alexandre, ele esconde a intenção do que quer fazer e acha um passe para Everton no meio de muita gente. Aí ele facilita a vida de Everton, né? Que é especialista em ser garçom. E aí ele com mais facilidade acha o Tassiano. Então você vê, a defesa está toda montada e em 2 toques o Bahia acha o Tassiano livre. A gente pode botar aqui, dar a segurada aqui, Rafa, voltando um pouquinho, que dá para ver claramente aqui o que o Nelsinho está falando. Ele tem uma linha de 4 lá montada atrás, à frente 5 jogadores, né? E o Caio está com a bola. O Everton pede entre 2 marcadores ali. O Caio esconde se vai virar no Gilberto ou em Everton. Quando ele faz esse passe por dentro, aí ele recebe as costas. Ele vira até o corpo, parecendo que ia dar lá na direita. Ele aí acha o passe às costas da linha do meio campo, aí você facilita a vida de um jogador inteligente, que é o Everton. E a gente vê o trabalho do treinador também. Exatamente. Como o professor Nelsinho falou aqui, a gente vê o trabalho do treinador. Exatamente isso que ele está dizendo. Entre linhas, e agora, é o Everton, cara. O Everton está numa fase espetacular. O torcedor do Flamengo está com saudades do Everton. E agora, a gente tem o Rogério Ceni falando sobre ele, para você continuar, Nelsinho. Rogério Ceni exaltou as qualidades do Everton Ribeiro, que a gente já conhece e tem visto a cada partida que ele faz. Ele é fora de série. Ele, para mim, da última década, ele é o jogador brasileiro mais influente dentro do futebol brasileiro. Dos últimos, de 2010 a 2020, ele é o jogador brasileiro mais influente dentro de campeonato brasileiro. O cara que conquistou títulos, 2 títulos pelo Cruzeiro, 2 títulos pelo Flamengo, e é um jogador diferente de tudo. Ele deu assistência para o gol, porque saiu o gol, mas ele deu mais 1 ou 2 também fantásticas que não saíram, que nós não finalizamos em gol. Para mim, ele é diferente de tudo. Logicamente que a carreira dele vai sempre acompanhada ao condicionamento físico, né? Porque a parte técnica dele é absurda. Quando junta ele, Cauli, Caio, o próprio Jean, que já está um pouco cansado, e é notório isso para a gente, tá? Mas nós estamos tentando esticar o máximo que a gente pode. Mas o Everton é diferente de tudo. Ele é um dos caras mais especiais do futebol brasileiro. Estou falando do futebol brasileiro brasileiros que jogam no Brasil. Para mim, o cara mais influente da última década. Aí, né, tá com moral com o professor. A gente que gosta de ver o futebol bem jogado, né, ver um Everton Ribeiro, que realmente ele pensa à frente. Quando ele tá com a bola, a gente sabe que ele pode trazer algo de novo, às vezes ele não tem o espaço, mas ele acha, né? Eu vou jogar para os nossos especialistas aqui uma bomba. Everton Ribeiro ou Paquetá? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho. Você tem dúvida? Ele é mais lúcido, mais a dinâmica de um jogo, né? Talvez, né, o Paquetá é mais novo,
Mas o Everton, ele tem uma função no Bahia, isso tudo que o Rogério falou, ele tem um outro número, que ele é um dos líderes de interceptação e roubadas de bola, né? Sim. Então, a gente até já falou sobre isso. Quando ele tem esses números se defendendo, ele obriga que todos os outros tenham esse tipo de comportamento também, porque poderia ser ele o mais folgado. Mas ele continua a produzir em termos ofensivos. Como o Bahia encaixou mais no Campeonato Brasileiro do que no próprio Campeonato Baiano, né, joga com mais mobilização para fazer bons jogos, ele é o maestro dessa equipe, né? O jogador que dá o ritmo à hora de acelerar o jogo, à hora de segurar, quando o Bahia tem que cadenciar. Porque às vezes o jogador mais novo rouba a bola e já quer sair sempre, o tempo inteiro com a mesma estratégia, quer jogar em transição. Ele segura, ele toca no lateral, pede de volta, aí o cara dá mesmo, entendeu? Então ele consegue coordenar muito bem o time. Sai, não reclama, deu entrevista. Outro dia eu vi uma nota ele falando que no Bahia tanto faz jogar, ficar no banco, entrar, ser substituído, todo mundo torce. Então, quando ele dá essa declaração, inibe qualquer outro tipo de comportamento. Então, ele tem um papel que está no entorno do jogo propriamente dito, que não tem preço. O Rogério sabe disso e aí valoriza ele, que é verdade o que o Rogério disse, e aproveita o instante. O instante é favorável para esses elogios. Então, eles, na medida certa, sem bajulação, eles foram feitos e, por isso, o Bahia está bem organizado nesse sentido. Agora, Nelson, o Theo José chamou a atenção para um assunto extremamente importante. O time do Bahia, o grupo do Bahia é muito bom, mas atrás desse grupo tem um cara que faz esse time jogar. Quando você vê as jogadas do Bahia, taticamente, tudo funciona, com jogadores bem disciplinados taticamente. Isso tem o nome, Rogério Ceni. É o Rogério Ceni que faz esse time jogar com facilidade. E tem um detalhe, o torcedor tricolor que vai para o estádio, eu acho que no primeiro tempo os caras ficam brincando, bebendo água, tomando cerveja, porque eles têm a certeza, absolutamente, que no segundo tempo o Bahia vai ganhar o jogo. E normalmente... Olha, que é continuava lotada. Não, a torcida eu acho fundamental nessa campanha do Bahia. E outra coisa, jogou com a camisa que tem que jogar, né? Esquece esse negócio de azul, né? Esquece esse negócio de azul, né? Vamos deixar isso de lado. Tradição, né?